A forma do campo elétrico E instantâneo para uma onda se propagando no sentido positivo é dada pela equação 7.155a. O vetor campo elétrico tem componente no eixo y com amplitude EY0 e varia conforme o seno de ωt menos kx, e uma componente no eixo z, cuja amplitude é EZ0 e que varia conforme o cosseno de ωt menos kx. O número de onda k corresponde à constante de defasamento beta. Portanto, ela é igual a 0,4π radiano por metro. Com isso, o comprimento de onda pode ser calculado pela equação 7.13b. Lambda é igual a 2π sobre beta e resulta em 5 metros. A permissividade relativa, εr, pode ser calculada usando as equações 7.90 e 7.91. Lembrando que no material não magnético, μr é igual a 1. A velocidade de propagação, o p, que é igual a lambda vezes f, também é igual a 1 sobre a raiz quadrada de μ vezes epsilon. Isolando a raiz de εr e elevando ambos os lados ao quadrado, tens que εr é igual ao quadrado de c, que é a velocidade da luz no vácuo, dividido pela velocidade de propagação, sendo essa igual a lambda vezes f. E há também o termo 1 sobre μr. Então, usando valores, tens que εr é igual a 36. Para encontrar o campo magnético H, primeiro tens que descobrir a direção da propagação, que neste caso é mais x, porque há o sinal negativo antes de k, que é igual a beta, e x é a variável multiplicando esse termo. Conforme a página 212, o produto vetorial entre o campo elétrico E e o campo magnético H deve estar no sentido da propagação, que neste caso é mais x. Então, usando os dados conhecidos para cada uma das componentes do campo elétrico, a componente y no produto vetorial com a componente ainda desconhecida do campo magnético tem que resultar no vetor unitário x. Então, tem-se o campo magnético e o vetor unitário z. Para chegar a essa conclusão, sabe-se que os eixos são x, y e z. Desses três, dois são conhecidos, que neste caso é y e x. Então, o eixo do produto vetorial, que é o eixo restante, é z. Resta descobrir se o sinal é positivo ou negativo. A ordem positiva do produto vetorial é x vetorial y, y vetorial z e z vetorial x. Então, o produto vetorial entre mais y e mais z é mais x, que é o sentido da propagação. Da mesma forma, para a componente z, tem-se o negativo do campo magnético e a componente y, porque o eixo restante é y e deve haver o sinal negativo, porque z vetorial y é menos x, que é o sentido oposto ao da propagação. O campo magnético instantâneo, para uma onda se propagando no sentido positivo, tem a forma da equação 7.155b. A componente z tem amplitude igual à amplitude y do campo elétrico, dividido pela impedância intrínseca, e a função seno de ωt menos kx. A componente y tem sinal negativo, e a amplitude
é a razão da amplitude da componente Z do campo elétrico dividido pela impedância intrínseca, e a função cosseno de ωt menos kx. A impedância intrínseca eta, no meio sem perdas, é dada pela equação 7.86 e corresponde à impedância intrínseca do espaço livre, que é aproximadamente 120π, multiplicado pela raiz quadrada de μr sobre εr, que resulta em aproximadamente 62,83 ohms. Então, usando os valores, o campo magnético já simplificado tem componente Z de 47,75 vezes o seno de 2π vezes 10 na 7, que multiplica T, menos 0,4π vezes x, e componente Y negativa de 63,66 multiplicado pelo cosseno de 2π vezes 10 na 7, que multiplica T, menos 0,4π vezes x. E isso na unidade mA por metro.